Olá, estamos começando mais um programa Adoração em Família. Você é nosso convidado, é bom contar com você aqui com a gente. Nós estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Hoje é o capítulo 28, fala sobre respeito próprio, que é um sinônimo de autoestima. Nós temos dois convidados aqui com a gente. Um deles é o pastor Geraldo Magela Tostes, que é líder de Ministérios da Família da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região do estado da Bahia e Sergipe. E também o pastor Jair Góes, ele é líder do Ministério da Família para a região centro-oeste do Brasil. Prazer ter vocês aqui. E como sempre nós começamos falando de culto da família, porque culto da família é algo extremamente importante para a nossa família. Então não poderíamos deixar de falar sobre isso. Pastor Jair, que conselho você teria para dar para a igreja, para a sua igreja hoje, sobre o culto da família? Pastor Marcos, eu penso que o conselho que eu pretendo passar foi um conselho que eu recebi dos meus pais logo cedo. E o conselho é o seguinte: o culto não é optativo. Olha. Não significa que hoje eu tenho um dia de trabalho, estou atrasado, tenho que correr para a sala de aula, para o colégio. Então eu faço num outro momento. O culto não é optativo. Se você fizer isso, vai terminar o hábito, né? Sim, sem dúvida. Então, o culto é um momento especial de estar com Deus, de entregar a vida nas mãos dele, de pedir o cuidado dele para esse novo dia. E essa consciência de que o culto não é optativo, mas é prazeroso, é um compromisso todos os dias, isso faz a grande diferença. E todos os membros da família têm que saber disso, né? Não é optativo para ninguém, todos têm que estar ali, né? Claro. Muito obrigado, pastor Jair, por esse conselho muito apropriado para nós todos. Mas vamos para o nosso guia de estudos, vamos falar de respeito próprio, de autoestima. Pastor Geraldo, que atitude de nossa parte pode ser de grande auxílio para aqueles que precisam recuperar o respeito próprio? Você tem que voltar a sua mente e as suas ideias antecipadas a respeito daquela pessoa. Você não pode levar em consideração a crise ou a queda, mas você tem que levar em consideração aquilo que você acreditava nele antes, né? Os sonhos dele, aquilo que ele poderia ser. Ou aquilo que você passa a acreditar no que ele pode se tornar, ser, né? Você tem que confiar na pessoa, né? O Goethe, que é aquele filósofo alemão, dizia que se nós tratamos as pessoas como elas são, nós tiramos delas a oportunidade de se tornarem no que poderão ser. Você tem que dar autoestima, confiar nele. Eu tenho que confiar, essa é a palavra. Lá, eu tenho que confiar. Né? Claro que a pessoa precisa fazer algo, mas a confiança é muito importante. Pastor Jair, que outra coisa deve fazer aquela pessoa que deseja manter a autoestima ou o respeito próprio? Deve ter cautela de não ferir as pessoas. Deve ser cuidadoso no seu trato com as pessoas. Deve ajudá-las com palavras de entusiasmo que inspirem confiança. Ou seja, esse texto é muito interessante para mim, porque esse texto me diz que quando eu firo a uma outra pessoa, desnecessariamente, pode ser que mexa na autoestima daquela pessoa, mas estou mexendo na minha também. Sem dúvida. Isso é muito interessante, isso é uma revelação que a gente tem aqui de Deus, né? E quando a gente imagina a importância do respeito próprio, né? Quando você trata com as pessoas, você deve levar em consideração como você gostaria de ser tratado. Verdade, verdade. E agora, pastor Geraldo, como que a gente pode perder o respeito por nós mesmos e pelos outros? Pela condescendência com o pecado, né? O pecado, ele corrói, ele mina, ele estraga. E aí você começa a perder o respeito próprio e você acha que todo mundo é igual a você também. Você começa a nivelar a pessoa por baixo. Interessante que, de acordo com esse texto, autoestima, a ideia de autoestima está ligada com com coisas espirituais. Justamente, com o caráter, né? A dignidade própria, né? Parece que quanto mais perto de Deus, melhor será a minha autoestima. Quanto mais distante de Deus, quanto mais ligado ao pecado, menor minha autoestima. Sim, e você julga as pessoas assim também. Então, se eu quero recuperar a autoestima, eu preciso buscar limpeza do pecado. Mas nós vamos ver isso mais para frente no texto. Pastor Jair, o que acontece com pessoas que se permitem usar palavras impacientes? Tem gente irritadinha por aí, né? Não é verdade? E fica nervoso por qualquer coisa, irado todo o tempo.
Essa questão do domínio próprio é bem ampla, né, pastor Marco? Porque envolve alimentação. Verdade. Envolve o que eu vejo. O som, tem gente que não dorme, fica vendo filme, internet, não dorme. Então, é uma questão preciosa. Né? Não é sem razão que a Bíblia coloca o domínio próprio como um dom do Espírito. Parte do fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Então, a manutenção própria, o cuidado que a gente precisa ter todo o tempo. E o texto aqui diz que essas pessoas também perdem o respeito próprio. Você usa palavras impacientes com outros. Pode ser que eu fira a autoestima de uma outra pessoa, mas eu mesmo também vou ter alguma perda na minha autoestima, né? Pastor Geraldo, que outra atitude pode fortalecer o respeito próprio em outras pessoas? A atitude que eu tenha... É interessante isso aqui, porque a pessoa tem que ter uma dignidade, né? E quando a pessoa ela se mantém por si mesma, pelos seus próprios talentos, esforços, pela sua raça, né, de trabalhar, de conquistar, gosto por trabalho. Ele cria dentro dele uma autoestima. A pessoa que vive parasitando, né, sempre querendo do outro, esse degrine. Ele precisa ter a sua independência. Eu não dependo de ninguém, eu dependo do meu sustento próprio, né? Claro. E isso vai criar dentro dele um respeito. Então, se o pai e a mãe ensinam um gosto pelo trabalho... O jovem precisa trabalhar. Quanto mais cedo o jovem trabalhar, mais respeito próprio ele tem. Agora, interessante, alguns lugares, alguns países têm leis que impedem o trabalho de adolescentes, né? Isso é uma coisa, vai mexer na autoestima. É uma caixa de marimbondo. É uma coisa. Porque os jovens precisam trabalhar mesmo. Atividade, né? É verdade. Que tipo de atitude, pastor Jair, deve ser combatida se queremos ter respeito próprio? A autocomiseração, né? A piedade de si, entendeu? Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, eu não... E às vezes isso é reforçado pelos pais. Eu sou a vítima do universo, isso, né? Dentro disso aí, ninguém se importa comigo. Compaixão, aqui usa a palavra compaixão própria, né? A pessoa fica com pena de si mesmo, né? Isso não ajuda, não. Como que eu sofro? Porque... Tadinho de mim, ninguém gosta de mim, né? Eu nasci para ser infeliz. Eu não consigo mesmo, né? Eu já ouvi alguém dizer assim, quem nasceu galinha nunca vai ser águia. É interessante, se você bota águia com as galinhas, ela pensa que é galinha e não voa, né? Tem que tirar ela de lá. Né? Que coisa interessante, né? Bom, qual a mensagem de Deus para alguém que caiu, falhou e perdeu o respeito próprio? Pastor, essa frase aqui, apoderar-se da mão de Cristo e não a deixar escapar. A pessoa tem que voltar-se para Deus e Deus estará de braço aberto e Ele vai erguer novamente da queda e Ele vai recuperar aquilo que Ele perdeu. E isto é restauração, isso é a misericórdia, é a salvação. Né? Interessante que o texto apresenta uma promessa aqui, né? Deus diz assim, podeis conquistar novamente o vosso respeito próprio. A autoestima é algo que com Deus, como você disse, se eu me apodero da mão de Deus, eu vou conquistar a autoestima. Né? Relação com Deus. Isso então, não é... Hoje a autoajuda diz assim, você pode, dentro de você tem força, tem coisas muito boas. Já Paulo diz assim, eu sei que dentro de mim não habita bem nenhum. Né? O querer o bem está em mim, porém não realizá-lo. Mas Paulo diz também, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdadeira autoestima. Eu lembro de outro trecho que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O salmista escreveu. Então a gente agrada a Deus e Deus nos agrada, né? É verdade. E agora, para encerrar o nosso programa, o que deve fazer alguém que deseja ser libertado do pecado, esse pecado que diminui sua autoestima, que diminui seu respeito próprio? O que deve fazer? Procurar o Senhor Jesus e pedir para ser purificado. E Ele está pronto, e como Ele deseja isso, né? Confessar os pecados, Ele confessa... João 9, né? Isso, João 9. Confessa e purifica. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. E Ele é fiel e justo. Ele faz isso porque Ele é fiel e justo. Que coisa maravilhosa. Ele morreu pelos meus pecados e pode carregar os meus pecados e me dar a sua justiça. Coisa maravilhosa. E nós precisamos tão somente confiar nele. Esse é o chamado de Jesus para nós hoje, entregar a nossa vida a Ele, entregar nossos pecados, nossos defeitos que
tanto atrapalham a nossa autoestima, uma autoestima saudável, e pedir: Senhor Jesus, cria em mim um novo coração. Eu quero receber a tua natureza, eu quero começar cada dia na tua presença, lendo a minha Bíblia, tendo meu momento de oração, estudando a lição da escola sabatina. Eu quero ouvir a tua voz, quero ler livros como esse, do Espírito e Profecia. Eu quero crescer no teu conhecimento. Isso vai fortalecer muito a minha autoestima, a sua autoestima. E eu quero aproveitar e convidar você para o nosso próximo programa Adoração em Família, quando vamos falar de problemas da juventude. Um abraço para você e nos vemos lá.